Pessoal, obrigado por voltarem aqui ao canal Tomate na Mão. É o canal que eu faço reviews de filmes, livros e séries e coisas que eu acho interessante de fazer review aqui no canal, né? Geralmente é ligado à ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica. Então hoje a gente vai fazer o review do trailer da série Problema dos Três Corpos da Netflix, que vai sair agora em março, dia 21 de março de 2024. A série O Problema dos Três Corpos é baseada no livro do Liu Cixin, que é um autor de ficção científica chinês. O cara ganhou um monte de prêmios com esse livro. O livro é muito bom mesmo. Na verdade, é uma epopeia. São 3 livros no final das contas, né? Imagina-se que eles vão fazer cada temporada um livro. Então, a primeira temporada deve ser O Problema dos Três Corpos, que é o primeiro livro da série. A segunda temporada deve ser a Floresta Escura. E, finalmente, O Fim da Morte, né? São 3 livros que contam uma história assim fantástica. Ela começa de uma maneira quase que banal. Eles investigando um policial, um investigador, o Da Shi, que é o personagem principal dessa história, investigando a morte de cientistas. Alguns cientistas estão morrendo e coisa e tal. Aí ele começa a investigar isso. E aí ele se depara com um problema astrofísico geral, conceitual, né, uma coisa fantástica que começou muito antes. A história começa nos anos 2008. No ano de 2008 que começa a série. Aí ele descobre um problema que vinha desde 1960 e que ainda vai durar por milhares de anos, uma coisa muito legal. Cheio de reviravoltas na história, você está indo num sentido, de repente muda tudo, você percebe que mudou totalmente a coisa. Então, muito legal o livro, um livro que chama muita atenção. A série deve ser muito bacana também, né? Eu não posso botar o trailer aqui, tá, gente? Porque senão a Netflix me dá copyright strike. A Netflix é mestre nisso, né? Eu tô divulgando o trailer deles aqui e eles não deixam eu divulgar, eles me dão strike de copyright, né? Então eu não posso mostrar, mas se vocês procurarem o trailer, vocês vão ver o trailer aqui. Bom, e uma coisa que chama atenção nesses livros é que é um livro escrito por chinês, né? E o que quer dizer isso? Todos os personagens são chineses, né? Todos os personagens principais. Tem já alguns personagens que não são chineses no livro, mas os personagens principais todos são chineses. Inclusive, existe uma outra série feita lá na China pela Tencent, também com esse nome, Problema dos Três Corpos. Eu já fiz o review dessa série, tá aqui no canal, se você quiser ver, mas cuidado, porque lá também eu faço spoiler dos episódios todos lá, então se você ver, você vai ficar sabendo da história toda. Mas se você quiser, você pode procurar uma playlist aqui no meu canal, chamada Problema dos Três Corpos da Tencent. Muito legal a série deles. A série deles, eu posso dizer para vocês, é o livro direto, é o livro narrado praticamente. Os caras pegaram o livro e fizeram igualzinho o livro à série. Isso é bom por um lado, porque garante uma honestidade muito grande com o material de origem, sem dúvida alguma. Por outro lado, acaba levando alguns episódios que ficam meio devagar. Eu fiz uma crítica dessa na série da Tencent, alguns episódios que ficam, parece que a coisa não anda. Por quê? Porque no livro você vai crescendo a tensão e coisa e tal. Mas quando você transporta isso para a televisão, fica uma coisa repetitiva e coisa e tal. Enfim, a Netflix talvez tenha melhorado isso daqui, né? E o outro ponto que a Netflix mudou claramente também é os caracteres. Vocês podem ver os caracteres da série chinesa, são todos chineses. E realmente, no livro, todo mundo é chinês, os personagens principais. A Netflix fez uma mudança, ela fez uma alteração. Ao invés de se passar na China, a história se passa em Londres, o grosso da história, e você tem um monte de pessoas que são de outras etnias, que não chinesa, né? Tem chineses também, aliás, até porque tem partes da história que são ligadas à China, a eventos históricos na China, então não tem como mudar isso, mas tem partes na China e coisa e tal, mas o ano corrente é na Inglaterra, que acontece no ano corrente, né? E eles trocaram um monte de personagem por personagens ocidentais, isso tudo com a licença do Liu Cixin, tá? Ele autorizou tudo isso. Ele entende, né? Para ser uma série com apelo ao público ocidental, tinha que ser uma coisa mais ocidentalizada, tinha que ter mais diversidade no casting, né? Então é isso daí. E outra coisa, né? Eu sei que a Netflix mudou muito a série, por quê? A série da Tencent, ela tinha 30 episódios de 40 minutos. Isso daí dá 22 horas de total a primeira temporada, 22 horas de gravação.
A série da Netflix são 8 episódios de 1 hora. 8 episódios de 1 hora dá 8 horas. De 22 horas, você cair para 8 horas é quase um terço. Eles tiveram que mudar a coisa. Ok, como eu falei para vocês, o fato deles seguirem o livro muito literalmente na série da Tencent torna algumas coisas meio realmente repetitivas. Eles podem cortar aquilo ali, dá para cortar muita coisa desse tempo. Mas eu acho que, além disso, eles mudaram algumas coisas conceitualmente na história. Tiraram alguns ramos da história nisso daí. Eu tenho essa impressão, não sei, né? Eu não vi a série ainda, a série só vai ser lançada no dia 21 de março, né? Então é isso daí. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu não quero dar spoiler para vocês, eu não falei nada de spoiler até aqui. O que eu falei aqui já é a sinopse. Eles começam investigando cientistas que estão morrendo e de repente descobrem um problema enorme para a raça humana, para o ser humano, que já está correndo desde 1960 e vai acabar daqui a sei lá quantos mil anos. Então aí eles têm que lidar com essa coisa toda, enfim, é uma trama muito interessante, cheia de reviravoltas. Eu vou fazer primeiro uma passagem no trailer, cena a cena que mostra no trailer, sem dar spoiler, tá? Eu não vou falar nenhum grande plot point, nada disso, mas é inevitável eu falar alguma coisa sobre a série. Então se você não quer ter nenhuma dica sobre a série, quer chegar totalmente virgem para ver a série, eu recomendo que você pare o vídeo aqui e vá ver o trailer e acabou. Não tem muito como eu fazer mais do que isso, né? Mas, acredita, a primeira parte desse meu vídeo aqui eu não vou dar spoiler. Eu vou só comentar algumas coisas por alto, mas que não dá spoiler para ninguém. Agora, eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar essa revisão do trailer, eu vou botar um aviso de spoiler e aí depois eu vou repassar alguns pontos desse trailer, aí eu vou dar spoiler. Aí se você quiser também continuar, fica a escolha sua, tá bom? Então vamos primeiro para a parte sem spoiler. O trailer começa com o Shi Qiang, que é o personagem principal da série, né, o Dashi, a pronúncia chinesa eu não sei fazer, é Dashi que fala, é alguma coisa assim, tá? Enfim, ele é interpretado pelo Benedict Wong, e ele é chinês também. Esse aqui é o cara que interpretava ele na série da Tencent, também chinês, evidentemente, então isso eles mantiveram. O Dashi é o personagem principal, não tinha como mudar ele, né? E daí, o que ele é? Ele é um oficial de inteligência da polícia no livro original lá da China. Eu imagino que se esse caso acontece na Inglaterra, ele deve ser um policial da polícia inglesa, né? Um oficial de inteligência da polícia inglesa, mas é a mesma coisa, e ele começa a investigar justamente as mortes misteriosas na comunidade científica, né? E isso é o que começa toda a história. Então, no trailer ele fala mais de 30 cientistas só no último mês, Jesus Cristo, outra contagem regressiva. Então ele já deu a dica aqui no trailer que tem um negócio de contagem regressiva com as mortes dos cientistas aí. Aí o trailer corta para essa moça que se chama Augustina Auge Salazar. Ela é uma dos 5 de Oxford. E esse conceito é importante, porque é um conceito que não tem no livro original, não tem na série original, é uma coisa que eles criaram aqui, né? Então ela é uma dos 5 de Oxford. E o que é? Ela é interpretada pela Eiza Gonzalez, uma atriz nova, né? Mas a descrição do personagem, olha só. Pioneira da nanotecnologia, Auge se dedica a resolver problemas reais agora, não problemas teóricos no futuro. Forte e visionária, ela é um alvo natural para os inimigos da humanidade. Ou seja, eu não sei, tá, gente? Eu não tenho como saber isso, mas o meu chute é que ela é a Wang Miao, né? Ou Wang Miao. No livro, o Wang Miao é um cientista, especialista em nanotecnologia, focado em problemas do presente, não problemas teóricos, não é da física teórica, é dos problemas presentes. Então, ou seja, é o Wang Miao, né? O cara, a descrição é a mesma, né? No livro e na série chinesa, essa interação entre o Dashi e o Wang Miao, a interação dos dois é muito interessante, mas eu não sei como é que eles vão fazer isso com uma mulher, porque, bom, enfim, de qualquer forma, deve ser o Wang Miao. Isso aqui não é spoiler porque eu não sei nem se é verdade, eu tô chutando isso daqui, né? Bom, aí depois ela, né, a Auge, ela tá vendo isso daqui na frente dela, uma contagem regressiva, olha só. E aí ela fala para si mesma, né, mais alguém vê isso, né? E aparentemente ela está conversando com o Dashi e fala e pergunta para ele o que aconteceu com eles.
Então repara, o Dashi falou que tinha uma contagem regressiva, que mais de 30 cientistas morreram e que mais um com contagem regressiva, né? Então ela está preocupada dela ter o mesmo destino dos outros cientistas que morreram, né? E não fala nada aqui, coisa e tal, e só mostra essa imagem aqui. Eu ainda vejo isso, né? Enfim, é lógico, a coisa eminente que se pergunta é o que acontece com o cientista quando a contagem chega no zero, né? E eu não vou dar spoiler para vocês, mas, enfim, é parte aí do mistério da coisa. Aí aqui começa então mostrar a história, conta um pouquinho no trailer, né? Alguém falando assim, alguém ou alguma coisa está matando cientistas. Eles vão atrás dos nossos melhores e mais brilhantes e coisa e tal, né? Então é justamente a ideia. É o início da história, é essa. Os cientistas estão morrendo e alguém, alguma coisa está matando eles, e aí o Dashi começa a investigar esse troço e vai acabar chegando em um mistério muito maior no final das contas, né? Aí depois aparece uma moça andando na frente de um acelerador de partículas. De novo, não dá para saber quem é, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria que é a Yang Dong, uma personagem que tem uma importância grande no livro, embora ela está mais ali bem no iniciozinho da coisa, né? Então ela aparece aqui e deve ser a Yang Dong, não tem como ter certeza. E aí depois disso aparece um conceito novo nessa série, que é os 5 de Oxford. Por óbvio, isso não existe na série chinesa, porque não tem Oxford na China e não faria sentido isso, né? Aí eu vou falar, mas eu só vou falar para vocês, na parte com spoilers, o que eu acho que eles fizeram. Porque aqui eles falam de 5 de Oxford, como se fossem 5 equivalentes, né? E que aparecem primeiro num cardboard, né, de investigação da polícia, mas são esses 5 aqui, ó. A Jin Sheng, esse aqui é o nome dos personagens, tá? Não dos atores. A Jin Sheng, o Sol Duran, o Aug Salazar, o Jack Rooney e o Will Downing, né? É lógico, nenhum deles aí... Bom, a primeira pode ser chinesa, mas os outros não são chineses. E eles têm equivalência na história do livro, mas eu suspeito que eles mudaram um negócio, eu vou explicar para vocês, mas só na parte com spoiler, né? Mas o que tem aqui? Bom, a Jin Sheng é a Jess Hong, a atriz que interpreta ela, é uma física teórica genial com uma sede insaciável por respostas sobre as maiores questões do universo. A curiosidade de Jin pode ser maior que sua maior força, se não for sua queda. De novo, eu não sei, mas eu suspeito que ela seja a Shen Yufei dos chineses, né? Então eles mudaram o nome de todo mundo, e a Shen Yufei, mesmo sendo interpretada por uma chinesa também, eles botaram o nome de Jin Sheng para ela, né? O outro cara é o Saul Durand, né, que é interpretado pelo Jovan Adepo. Ele fala o seguinte, olha só a descrição dele. Essas descrições aqui estão no site da Netflix, tá? Então isso aqui não é spoiler, não, é o site da Netflix. Não menos talentoso, mas muito menos focado que seus colegas, Saul é um assistente de pesquisas em física que ainda não atingiu todo o seu potencial. Quando o desafio final se apresentar, ele estará à altura dele? E quem que eu acho que é esse cara? Esse aqui é o mais interessante da coisa. Esse deve ser o Luo Jin, cara. Deve ser o Luo Jin. Só pode ser ele, não faz outro sentido essa história. Ele não aparece na série chinesa. Por quê? Porque ele é um personagem que tem mais importância no livro 2 e 3. No livro 1 ele meio que aparece ali, mas não faz muita coisa, né? Então, não sei, mas eu não sei se é ele não, tá, gente? Eu tô dizendo aqui que pode ser o Luo Jin, mas não dá para saber, né? Só quando sair mesmo a série, porque, né, o Luo Jin, por óbvio, é um chinês, né? Enfim, aí vem a Aug Salazar, que a gente já falou, né? Que eu acredito que é o Wang Miao. Aí você tem o Jack Rooney, que é o gordinho lá do Game of Thrones, que é interpretado pelo John Bradley. E a descrição dele é rude, franco, adorável. Jack usou seu diploma de física para desenvolver um império de lanches. Eu acho que ele é o Cha Ruishan, que é um outro
cientista que está envolvido nesse negócio, mas realmente é um cara que é meio alívio cômico das paradas também na série inglesa. Então faz todo sentido ser o John Bradley, né? O John Bradley tem uma pegada meio cômica mesmo. É esse cara aqui que interpreta ele na série da Tencent. Então tem tudo para ser ele nesse caso aí, né? E finalmente o Will Downing, né, que é interpretado pelo Alex Sharp. Ele é um professor de física do 6º ano, então não é bem um cientista, e ele recebe notícias que mudam a sua vida e o forçam a reconsiderar seu lugar no universo. De novo, dá para saber quem é o cara? Com certeza? Não, não dá. Quem que eu acho que ele é? Eu acho que ele é o Jing Yi. Jing Yi, bom, eu não posso falar porque senão seria muito spoiler, mas é interpretado por esse cara aqui na série chinesa. Eu acredito que ele é o Jing Yi. Então, veja, todos os 5 de Oxford, eles estão na série chinesa também. Eles não são uma invenção totalmente nova da Tencent. A questão é que eu acho que a forma como eles interagem é que eu acredito que a Netflix mudou, né? A próxima parte da cena, a próxima parte do trailer é os investigadores chegando no que eu presumo ser o corpo de um cientista afogado. Aí aparece o Wade, né? O Wade é um líder carismático de operação de inteligência de elite do mundo, e ele é o melhor pensador do panorama geral. As pessoas são adereços em seu jogo e suas manobras audaciosas tendem a dar frutos, né? É um outro personagem que no livro ele só aparece mais pra frente também, assim. Talvez eles tenham colocado aqui justamente para fazer já a apresentação, né, para criar deixar o público investido nos personagens, né, que vão aparecer mais como importantes mais adiante na obra, né? Mostra também esse navio aqui com uma grande antena, e o narrador fala, tem alguém por trás de tudo, só temos que procurar, tem alguém por trás disso daí, né? Mostra também o tal do Mike Evans, né, que é descrito como um ambientalista apaixonado que se transformou num grande bilionário de óleo, né? O Mike Evans é um personagem ocidental na história lá, mesmo na história chinesa e coisa e tal, né? E aqui eu peguei uma foto dele quando ele tá novo na série. Aqui é o cara velho na série, porque ele é um dos caras que leva vários anos. Essa série, como eu falei, começa em 1960 e vai por milhares de anos no futuro, né? Também mostra a Tatiana. Criada desde o nascimento na organização do Mike Evans, a Tatiana dedicou sua vida a acolher os estrangeiros por todos os meios necessários, né? Eu fico me perguntando que estrangeiros que eles estão se referindo aqui. Essa é outra personagem que só aparece mais adiante. Bom, aí tem aqui um galpão cheio de soldados e coisa e tal, e aparentemente o Wade está orientando esses soldados. Em seguida, aparece uma outra parte, que também é uma parte grande do seriado, que é o óculos de realidade virtual, né? O Dashi fala que, seja lá o que for, está nos observando e escutando, né? Opa, alguém está nos observando. Aí eles mandam isso daqui, ó, dos criadores de Game of Thrones, né? Os caras estão querendo dar bola pra esse negócio, e realmente do mesmo pessoal do Game of Thrones. Aí muita gente já critica isso, fala, caramba, mas os caras... Game of Thrones começou muito boa, mas terminou meio merda, né? Eu acho que o grande problema do Game of Thrones foi justamente que os episódios, as temporadas que foram referentes ao que já estava escrito da obra, foram muito bem. O problema começou quando chegou numa posição que o George Martin não tinha escrito ainda, e aí o pessoal foi obrigado a ser criativo, a inventar coisas, aí realmente deu uma decaída no Game of Thrones, né? Então acho que esse foi o grande problema da história toda. No caso aqui não vai haver esse problema, porque os 3 livros já formam a história completa, então não vai ter esse problema, eu espero, né? Aí tem essa imagem aqui, que é uma imagem que muita gente está se perguntando, né, o significado disso. Talvez tenha sido colocada só por questão do Game of Thrones. Você lembra que no Game of Thrones teve algumas cenas, né, em que a Khaleesi achava um monte de gente enforcada e coisa e tal? Porque no livro não tem isso não, tá? No livro, não sei, vai aparecer alguma coisa, tá? Apareceu no trailer, mas no livro não tem isso não.
Bom, aí aparece aqui um outro personagem, que é o Raj Varma, né? Um indiano, ele é interpretado pelo Samer Usmani, é um oficial naval de uma família militar, ele tem um grande comprometimento com o trabalho dele, e o relacionamento dele com a namorada dele, a Jin, que é aquela que a gente falou lá, que é a Shen Yufei, tem o risco de se tornar um dano colateral na sua missão, né? Se ele é namorado da Shen Yufei, ele é o Wei Sheng, né? É o que faz sentido nessa história. É de verdade? Não é? Não sei, mas faz todo sentido, né? Wei Sheng foi interpretado por esse outro chinês na história original, né? Então você repara que na história original era todo mundo chinês, agora tem indiano, tem negro, tem branco, tem tudo que você possa imaginar nessa história, né? Bom, aí depois eles estão aqui numa cena com gafanhotos, que curiosamente é o mesmo grupinho, se você olhar aqui dá para ver que é exatamente o mesmo pessoal na cena com os gafanhotos. Essa aqui é na série original, essa cena dos gafanhotos, né? Então eles aqui perguntando, né? Não sabemos o que eles são, e talvez nem possamos saber o que eles são, né? Aí tem uma outra cena aqui que é bastante intrigante também, tá o pessoal aqui investigando uma cápsula, alguma coisa que veio do futuro, não sei que diabo é isso daqui. Aí vem uma cena que é famosíssima, né? Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Porque no trailer passa isso daqui, né? Tá o Wang Miao linha aqui e o Luo Shi linha aqui, olhando para o céu, e de repente o céu faz isso, ó. Ele pisca, né? Pô, isso aqui é uma cena fantástica. Quem leu o livro, quem viu o outro seriado, sabe do que se trata isso daqui, né? Mas enfim, não vou dar spoiler para vocês, né? Aqui tem uma reunião muito grande, uma mulher falando para uma reunião, também a gente já sabe o que é isso. E aqui tem uma outra cena que remete ao que está na sinopse da história. Olha só, isso aqui é a sinopse da Netflix, tá, gente? Isso aqui está na Netflix, então não é spoiler. Ye Wenxi é uma astrofísica que viu seu pai ser brutalmente assassinado durante a Revolução Cultural Chinesa. Mais tarde, ela foi recrutada pelos militares devido à sua formação científica e enviada para uma base secreta de radar em uma região remota da China. Sua decisão fatídica na década de 1960 ecoa através do espaço e do tempo até um grupo de cientistas nos dias atuais, forçando-os a enfrentar a maior ameaça da humanidade. Então é aquela história que eu falei para vocês. Começa com uma investigação de cientistas que estão morrendo, e ele chega à conclusão de que tem um grande evento acontecendo, começou lá em 1960 e vai durar por milhares de anos ainda, né? E aí tem mais uma outra imagem, você acredita em Deus? Essa moça aqui, ela acaba saltando aqui dessa plataforma, então suicidando, né? E depois baseada em uma novela best-selling, e realmente os livros do Liu Cixin são muito premiados, tem vários prêmios, né, de ficção científica. Aí aqui estão os dois aqui olhando para o céu e vendo uma coisa aqui se desdobrar no céu, né? E aqui tem um foguete, aí aparece um monte de imagem meio aleatória aqui, né? Aí aqui, ó, falando sobre a Ye Wenji, né, que é uma das principais personagens, né? O prodígio da astrofísica Ye Wenji se sente sozinha no universo depois de perder tudo durante a Revolução Cultural Chinesa. Uma decisão que ela tomou na década de 1960 ecoa através dos séculos e ainda pode ser ouvida no fim dos tempos, né? Aí aqui depois está o pessoal aqui no meio de um destroço qualquer aqui. Aparece de novo o Mike Evans, aí aparece ele aqui: você está com medo? Você tem o direito de estar com medo. E aparece aqui também o pessoal olhando para o céu e de repente uma coisa fechada aqui no céu, né? Um negócio aqui refletindo uma cidade chinesa, né? Aí, por curiosidade, o pessoal traduziu isso daqui, diz que vocês são insetos, está escrito aqui. Isso tem toda uma parada no livro também sobre isso. Enfim, a Ye Wenji, ela que começa a coisa toda lá em 1960, quando jovem, mas ela participa da história também no momento atual, né? Ela aqui já como uma cientista idosa, né? Aparece aqui: nós só temos uma chance, eu preciso da sua ajuda. Isso aqui é o Dashi falando para ela, né? E aí eles começam a explorar a questão do metaverso deles, lá tem metaverso na história. Os caras têm um ambiente de
realidade virtual, né? E você entra ali, e aí tem todo um jogo que o pessoal tem que jogar na realidade virtual e coisa e tal. Aí aparece um monte de personagem também. Isso daqui é o cara na realidade virtual, tá? Aqui o jogo é uma loucura qualquer, uma loucura completa. Eu não vou tentar nem descrever isso. Quem lê o livro sabe o que é o jogo, mas dá pra ver que tá ele aqui, ó, e também a mulher, a Jean, tá aqui também com ele. Então o pessoal tá explorando esse mundo, né? E tem umas coisas aqui meio aliens aqui, talvez da pessoa na água, né? Alguma coisa, alguma interação deles aqui. E finalmente tem essa cena final em que o Wade fala: eles estão vindo e não tem nada que você possa fazer para impedi-los. Isso é uma consequência da história mesmo. O que está vindo, por que a gente não pode fazer nada para impedir isso, é toda a história. E o que a gente faz no final das contas para conseguir impedir alguma coisa que não dá para impedir, aí a gente vai ver durante a história aí toda, né? Aí tem umas cenas aqui realmente esteticamente muito bonitas e coisa e tal, uma explosão, e aí vem a ideia do programa, né, coisa e tal, e encerra o assunto, estreia dia 21 de março. Então, cheio de expectativa. Para quem leu o livro, deu para entender um monte de coisa aqui, mas o que eu quero falar para vocês, e para falar eu vou ter que fazer spoiler, é justamente como é que eles resolveram, o que é esse negócio de 5 de Oxford, né, e como é que eles reduziram muito o tempo dessa série de 22 horas para 8 horas. Mas para isso eu vou precisar fazer alguns spoilers. Então a partir daqui eu vou voltar nessa série aqui, na apresentação, e vou falar algumas coisas com spoilers. Bom, então se você tá ok em ter spoiler, ou se você já leu o livro, ou se você já viu a série chinesa, então não faz diferença. Mas por que eu acho que essa aqui é a Yang Dong, né? Ela tá aqui no acelerador de partícula, então é lógico, é o início do vídeo da série, o início do livro, e ela se suicida. A Yang Dong é a mulher que se suicida lá naquele reator, né? No final do trailer tem a imagem dela se suicidando. Eu acho que é a Yang Dong. De novo, não dá para ter certeza, mas tem toda a pinta de ser, né? E aí a grande questão é justamente que diabo é isso dos 5 de Oxford, né? Como a gente viu, esse pessoal aqui, todos têm personagens no livro, né? Só que no livro, o que acontece? Tem um espaço enorme em que começa o Da Shi e o Wang Miao, que é a Aug Salazar. Os dois começam a investigar a coisa sozinhos. E aí eles vão tendo contato com um monte de gente ao longo do tempo, né? Então a Jin Shen, que a Shen e o Fei, eles contatam lá naquela organização Fronteiras da Ciência, e depois eles encontram o Jing Yi, que é esse rapaz aqui, o Will Downing, que é o ex-marido, ex-namorado da Yang Dong, né? Yang Dong se suicida, o ex-marido dela, que não é um cientista muito coisa, mas ele começa a ajudar para tentar resolver o mistério, né? Então, eu acho que é isso. Repara como é que a descrição dele faz sentido, né? Que ele é um professor de física, mas um evento força ele a entrar na coisa. Pô, faz todo sentido, né? Ele ser o Jing Yi. E depois eles encontram também com Xia Ruishan, né? Na hora de fazer lá o negócio do observatório, de ver o universo piscar e coisa e tal. Então, ou seja, essa parte do Wang Miao encontrando com esse pessoal, né? Descobrindo cada um desses, eu acho que eles fizeram o seguinte, eles cortaram essa parte toda e já botaram os 5 como um grupo de cientistas que ajuda o Da Shi a resolver o problema, entendeu? Com isso, eles cortaram muito do tempo da coisa e justamente as partes que são mais chatas, que né, ele fica repete um monte de vezes, ele vai num monte de lugar e coisa e tal, e repete de novo. Então, eles juntaram esses 5 aqui e ainda botaram o Luo Jin, que no primeiro livro nem aparece, ou aparece só incidentalmente, coisa e tal, mas já estão botando ele aqui para quê? Para no futuro, né, quando chegar no segundo livro, você já está investido, na segunda temporada, você já está investido no personagem, né? Então, eu acho que foi isso que eles fizeram, né? É um palpite, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas para você reduzir de 22 horas para 8 horas a gravação, você tem que simplificar a coisa. Então, eu acho que não vai ter, não sei se vai ter, mas a questão da ciência sem fronteiras, né, fronteiras da ciência, não sei se vai ter aquilo. Eu acho que eles vão cortar totalmente aquela parte do Panam e da repórter. Lembra que tem o Panam, que é um cara que faz meio que inimigo da Jin Sheng nas fronteiras da ciência, então eles têm toda uma dinâmica lá brigando os dois e coisa e tal. Eu acho que eles vão cortar aquela parte toda, porque no final das contas,
não faz diferença nenhuma, né? Pro grande esquema das coisas, não faz diferença nenhuma. Então é isso que eu acho que eles vão fazer. Essa simplificação que vai tirar muitas horas é justamente da parte inicial do livro, que eles começam a contactar um monte de cientista para ajudar a coisar. Eles vão colocar como se todo mundo já começasse junto ali, e daí eles já vão avançando, né? Eu não sei se vai ter aquela assistente do Dashi, que também é uma figura também muito engraçada, talvez eles tenham cortado ela também para simplificar o tempo. Então essa que é a minha estratégia, né? Isso que eu acho que é a estratégia deles, não sei como eles fizeram, né? Então tem tudo para Jin Sheng ser a Shen Yufei, mas talvez não tenha a organização Fronteiras da Ciência. Talvez ela já esteja ali no grupo e só vá ajudando eles, porque é isso que acontece, né? Ela, em tese, é da organização Fronteiras da Ciência, que é a organização, já é parte da ETO, né? É parte do pessoal que quer matar a raça humana para chegar aos extraterrestres, né? Então, ela meio que da organização do mal, mas no final ela se junta aos bons. Então, talvez eles tenham cortado essa parte toda e começa já com ela ajudando o pessoal a resolver o problema, né? E o Sol Duran é o Luojin. Ele não deve ter muita coisa, mas faz todo sentido ele dizer que ele não é muito talentoso. Quer dizer, ele é muito talentoso, mas não é tão focado quanto os colegas. E de fato, o cara é um brincalhão e coisa e tal. Enfim, ele tá aqui já para a segunda temporada, né? O Wang Miao é óbvio pela descrição, nanotecnologia e coisa e tal, né? E aqui eu acho que é o Shao Ishan por ser pelo alívio cômico, né? Ele é também um físico, e ele diz aqui que ele saiu da universidade para desenvolver um império de lanches. E você lembra na série chinesa que o cara estava sempre comendo snacks, sempre comendo lanche, coisa e tal? Então, é um alívio cômico, eu acho que é isso daqui. E faz todo sentido, olha só. Will recebe notícias que mudam a sua vida. A morte da Yang Dong. E o forçam a reconsiderar seu lugar no universo. É exatamente, o Jing Yi é o cara metafísico que vai, né, explorando as coisas, que não é um cientista propriamente dito, mas ele é importante na trama pela parte metafísica da coisa, né? O navio, vocês sabem, lógico, é o Judgment Day, né, que é o navio do Mike Evans, que faz que tem o contato com os aliens e coisa e tal. Então, tá aqui, isso aqui deve ser a organização do Wade, que vai ser mais proeminente nos livros 2 e 3, no livro 1 não tem muita coisa dele. Aqui é o jogo, né, lógico. Isso daqui não existe, essa porcaria, não sei onde é que eles tiraram isso daqui, não tem nada no livro parecido com isso. Colocaram só para fazer uma referência ao Game of Thrones, mas não sei se eles vão arrumar um jeito de encaixar isso na história, o que seria, né? Faz todo sentido do mundo esse cara ser o Wei Sheng, né? Porque é um cara importante, né? Que tenta desvendar o problema dos 3 corpos e coisa e tal, e é o marido da Shen Yufei, e deve ser isso. Não sei, mas deve ser isso. Aqui certamente é a reunião da ETO, né? Que está participando aqui a Ye Weiji na reunião da ETO. Certamente é isso que está mostrando aqui. Aqui o envio da mensagem, né, que é uma cena bem dramática no seriado mesmo. Aqui é o suicídio da Yang Dong. Tá mais do que na cara. Ela anda aqui e pula. É isso aí. Isso daqui, aí eu não sei, né? Será que isso aqui é o Sophon, né? Que é o próton desdobrando e coisa e tal? Como é que será isso daqui, né? Essas cenas aqui não dá para ver muita coisa. O radiotelescópio da Costa Vermelha certamente é isso daqui. Não sei se vai ter o mesmo nome na série da Netflix, né? Aqui a história da Ye Wenji, a gente não sabe até onde que ela vai lá contar os casos dela. Aqui certamente é o navio cortado, tá vendo aqui? Todo fatiado, o navio fatiado. Vocês lembram que o Judgment Day, no final, ele é fatiado com as cordas de nanotecnologia e coisa e tal? Pois é, certamente é isso daí, né? Isso daqui também deve ser aquela apresentação que o pessoal faz dizendo o que eles pretendem fazer com o planeta Terra, né, que é justamente deixar o ser humano contido para não representar risco para os aliens, né? Para quem não lembra da história, agora estou com spoiler, posso falar. A Ye Wenji, ela descobriu uma maneira de entrar em contato com aliens, né?
e ela mandou uma mensagem para os aliens, e essa mensagem, na verdade, os aliens viram que resolveram atacar o planeta Terra, saíram de uma estrela próxima ao Sol, e estão vindo a uma velocidade de 10% ou 1% da velocidade da luz, alguma coisa assim. É uma velocidade muito alta, né? Mas vai levar muito tempo para eles chegarem no planeta Terra. Então ela mandou a mensagem para os aliens na década de 60, os aliens no momento estão vindo para o planeta Terra, né? Só que eles conseguem se comunicar com o pessoal a uma velocidade maior do que a velocidade da luz, através de partículas em entanglement, né? Partículas pareadas, né? E daí eles criam essa organização, Earth Tri-Solarian Organization, que é justamente a organização que visa preparar o planeta Terra para a chegada dos extraterrestres, matando os cientistas, né? Aí que eles chegam nessa história toda dos cientistas, e um monte de gente do mal, inclusive aí o Enshi, que começou a porcaria toda, o Mike Evans, que foi quem desenvolveu a porcaria toda também. E a história do jogo, que é importante para você entender o contexto, né? Eu não sei, eu imagino também que aqui eles devem ter cortado partes do jogo, né? Porque no livro eles contam a história da China, e é um envio muito gradual no livro. Eu acho que eles já foram mais rápidos, é possível, para poupar tempo, foram mais rápidos aqui. Eu espero que sim. Eu achei meio chato também os episódios dos jogos lá, né? Enfim, tá aqui os resultados lá do negócio do problema dos 3 corpos. Aqui claramente é aquele caso dos trissolários, eles têm a capacidade de se desidratar para sobreviver a condições extremas, e depois eles se jogam na água e reidratam, né, e voltam a ser um ser vivo. Então é exatamente o que a gente está vendo aqui, certamente, né, um trissolário se voltando aí. Isso daqui, eu não sei o que é isso daqui, sinceramente. Pode ser um Sophon, pode ser as naves de transporte deles chegando. Não sei realmente o que é isso daqui no final das contas, porque parece um portal, né? Eu não sei o que é. Vamos aguardar para ver o que é essa imagem aqui. Só é muito bonita. Talvez seja justamente o próton sendo dobrado, né, que eles fazem lá, dobrar um supercomputador do tamanho de um próton para mandar aqui para o planeta Terra, que é o tal do Sophon, né? Enfim, muito empolgado para ver isso daqui. Não sei muita coisa ainda, né? Não dá para saber. A gente tá tudo na base da especulação, quem é quem da história, porque mudou o tipo, né? Mudou a etnia de todo mundo aqui. Mas eu tô empolgado, acho que vai ser legal. E tem o risco, acho que tem a chance de ser muito melhor do que a série chinesa, porque justamente um dos problemas da série chinesa foi esse negócio. Você adaptar diretamente do livro para a série é um problema, né? Às vezes fica meio lenta a coisa, porque no livro é uma outra história, né? Enfim, eu não vejo problema nenhum em mudar a etnia, em mudar para outros personagens de outros lugares, isso não faz diferença nenhuma no grande esquema das coisas, né? Eu critiquei muito a adaptação que eles fizeram para a Fundação, mas não pela mudança de etnia dos caracteres, dos personagens. Isso não tem problema nenhum, isso aí é o de menos. A questão é que no caso da Fundação, eles mudaram também a essência da coisa, né? A ideia da psicohistória é justamente que nenhuma pessoa individualmente consegue fazer a diferença. E aí, tudo bem que mais adiante a gente chega no caso da Mula e tem uma reviravolta nisso daí, mas na primeira temporada deveria ser como é na série mesmo, não deveria ter uma pessoa que consegue mudar tudo. E eles mudaram isso, ou seja, no seriado da Fundação, eles botaram tudo dependendo lá do pessoal lá, tal pessoa que é responsável por tudo. Pô, isso quebrou totalmente a psicohistória do Isaac Asimov, né? Enfim, eu achei ruim isso. Não troca de personagem é legal. Tomara que não mude também a essência do livro aqui, né? Vamos aguardar para ver como é que é, mas eu vou fazer a revisão dessa série quando ela sair.